Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada. Bom, obrigada pela presença de todos, pelo convite. Eu sou a Cíntia, eu costumo brincar que eu sou da velha guarda do e-commerce, porque o meu primeiro e-commerce foi a somlivre.com e a gente vendia um negócio chamado CD e DVD. Né? Então faz tempo. E eu passei por alguns outros e-commerces, passei também por outras indústrias e hoje eu estou na Sanofi, que, para quem não sabe, é a indústria que fabrica Dorflex, Novalgina, Allegra, Targifor, né? Então, é uma indústria farmacêutica e o meu papel dentro da Sanofi é fazer a ponte entre a estratégia do marketing e a venda nos canais digitais. Perfeito. Falando um pouquinho, né? Eu estou há 13 anos no mercado de e-commerce, trabalhei bastante tempo como consultora para grandes marcas do varejo. Atualmente, eu gerencio toda a parte de estratégia online, performance e vendas do site da Guess Brasil. Nossa, pesadíssimo, né, esse painel? Empresas bem pequenas, essas que a gente está tratando hoje. Alba, queria começar com a primeira pergunta com você. Tá falando um pouco sobre jornada de compra, né? Como é que você faz para mapear quais pontos, aspectos vocês olham com um pouquinho mais de atenção para entender como é que a jornada de compra tem sido? Eu acho que é um desafio para quem entra no mesmo site todos os dias, criar esse hábito de conseguir encontrar alguma questão que está ali confusa, né? Porque você está tão acostumado a navegar no mesmo site que você pode acabar tendo dificuldade para encontrar esses pontos. Como é que funciona hoje na sua gestão? Primeiro, a gente entende o nosso cliente, né? Então, a gente usa muito a estratégia do nosso CRM, de entender o perfil do nosso cliente, mapeia todo o perfil de clientes que a gente quer atingir também, o lifetime value deles, o tempo que eles estão com a nossa empresa. E, a partir do momento que a gente entende esse cliente, a gente começa um trabalho de CRO, de usabilidade mesmo no site. Então, o nosso time de atendimento também fica muito à frente disso em conjunto. Eles passam os principais pontos, seja um cliente que tem uma dúvida no chat, um cliente que faz uma reclamação no nosso NPS. A gente junta todas essas informações também com análises no G4, análises com algumas ferramentas de mapa de calor, e faz um mapeamento do que melhorar no site. Então, toda semana a gente sobe deploys de melhorias e também pensando no que o consumidor busca, aí fazemos uma estratégia de o que ofertar para eles, o que colocar na home, o que trazer de novas ferramentas de mercado. Legal, acho que é muito importante a gente entender que tudo é teste, né? Acho que a gente tem que testar e entender como é que é a melhor experiência de compra para o seu cliente. Nem sempre tudo que o seu concorrente ou grandes sites de outros segmentos estão fazendo vai funcionar para o seu perfil de cliente. Então, acho que é tentativa e erro até você conseguir entender. E eu acho que olhar para as métricas frequentemente, com constância, vai te permitir ter um pouquinho mais de compreensão e interpretação das análises. Para você, Cíntia, é um caminho parecido com a Alba? Como é que vocês fazem lá na Sanofi? É um pouco diferente, porque eu não tenho a vantagem de ter um site próprio que seja a maior parte das minhas vendas. Nós temos um site próprio, por sinal, farmadireta.com.br, tá? Mas a maioria das vendas vem de sites parceiros. Então, eu não posso subir um deploy no site parceiro. Mas o que eu faço é social listening, que muitas vezes o cliente que faz o NPS ali no site do varejo, ele fala uma coisa diferente do que ele fala da sua marca na rede social. Então, social listening é importante. Rates and reviews têm crescido no Brasil, bastante importante também a gente acompanhar. E a gente vem usando muito dados de retail media, né? Então, os dados das mídias que a gente executa dentro dos parceiros falam muito sobre o comportamento do consumidor. Isso tem nos ajudado a melhorar e exatamente fazer o que a Alba citou, né? O meu cliente quer comprar essa marca nesse local ou através desse ponto de contato, diferentemente de outra marca que é através de outro ponto de contato. Então, a gente fica à disposição do consumidor e não dita onde e como ele deve comprar. Sensacional. Acho que até falando um pouco sobre esse ponto, e a gente vive hoje um mundo onde a gente está em contato com a marca em diversos canais, tanto quando eu passo na rua e vejo uma loja física, como eu vou no Mercado Livre ou na Amazon em vez de produto, ou então quando eu chego no seu site oficial para conhecer um pouco mais da tua marca. Essa jornada omnichannel, ela é bem complexa, né, se a gente parar para pensar. E aí eu queria entender de vocês, como é que vocês conectam essas pontas assim para garantir que o usuário na ponta lá vai ter uma
uma jornada sem fricções, sabe? Pode falar, Alba, pra gente. Eu começo, hein? Por favor. Pensando na jornada do cliente todo, a gente trabalha muito estratégias de CRO, então como fazer aumentar a taxa de conversão olhando o perfil do cliente. Então a gente usa uma CDP, né, que tem toda a parte de dados deles para entender o perfil de cada um deles e fazer essa conexão com o físico, né? Ainda é uma das nossas principais um dos pontos principais que a gente está desenvolvendo, que é trabalhar mais a omnicanalidade, mas quando a gente fala de omni, é trabalhar a cultura do vendedor. Então, trazer essa mudança de cultura é o mais difícil para conseguir melhorar o resultado de omni. Então, a gente está buscando agora fazer estratégias voltadas aos 2 canais, seja do físico, do online, com cupom de vendedor, para o vendedor conseguir levar o cliente para o site e vice-versa, e trabalhar realmente a questão da cultura. Bem legal. E você, Cíntia, como é que vocês fazem para conectar todas essas pontas aí nesse consumidor moderno que a gente tem hoje? Eu acho que a pandemia nos ajudou bastante, né? E sendo da indústria farmacêutica, eu trabalho muito com farmácia, né? Então, o principal varejo são as farmácias. As farmácias, elas estão bem omnichannel. Não sei se nós, como os consumidores, já notamos, né? Então, é muito comum você chegar numa farmácia física e eles falarem, olha, ative o cupom, né, online, compre online, retire aqui na loja. Então, isso facilita enfim, toda a omnicanalidade e o consumidor gosta, né? Então, o importante é realmente atender a necessidade do consumidor. O que eu vejo como o maior desafio é internamente nas empresas, né, onde cada canal de venda tem sua meta, entender que todos trabalham a favor do consumidor. Então, eu vejo mais isso como dentro das empresas a gente vai cada vez mais unificar as áreas para ter realmente o consumidor como foco e não tanto realmente na ponta com os varejos. Bem legal. Falando um pouco agora de tecnologia, né, e evolução, de como a tecnologia tem crescido cada vez mais rápido, eu acho que o perfil de compra também, ele tem se alterado muito e o cliente ele tem cada vez buscado mais rapidez, agilidade, né? A gente está impaciente. Teve até um exemplo que, quando a gente fala de tempo de carregamento, há 5 anos atrás, estava demorando, a gente esperava. Agora demora 2 segundos para abrir uma coisa, a gente já está desesperado. A gente fecha, abre e vai fazer alguma outra coisa. Como é que vocês fazem, começando até por você, Cíntia, para se manter antenada com as atualizações do mercado, com a mudança de comportamento dos clientes de vocês? Existe alguma ferramenta, algum método, enfim, algum fluxo específico que vocês seguem para se manter sempre muito atualizado? Sim, a vantagem, eu creio, da indústria é que ela faz muita pesquisa, né? Então, a indústria, embora ela não seja o ponto de contato direto, pelo menos não no meu caso, né, com o consumidor final, ela faz muita pesquisa. E hoje, né, você falou do tempo de carregamento, a gente tem que entender que hoje tem consumidores que falam, Alexa, compra isso para mim. Ou a pessoa que entra no WhatsApp e espera que pelo WhatsApp ela consiga comprar. Então, eu acho que o ponto focal de qualquer estratégia, né, hoje é entender que, de fato, o consumidor vai comprar e vai fazer da forma que ele quer. E levando em consideração o seu ponto de test and learn, eu acho que a inteligência artificial trouxe algumas vantagens para a gente. Então, quando você queria, por exemplo, mensurar qual era o melhor criativo ou qual era o melhor asset, você tinha que criar esse asset, fazer todo um sistema para que parte do tráfego visse um asset, parte do tráfego visse outro. Depois de não sei quanto tempo, você mensurava no Excel quanto teve de engajamento aqui, quanto teve de engajamento ali, né? E hoje, com a inteligência artificial, a gente tem até uma ferramenta que, não sei se vocês conhecem, mas que ela já faz isso automática. Então, tem um robô por trás que olha qual dos 2 ou 3 criativos teve o maior engajamento e, com base nesse criativo, ele desdobra novos e vai melhorando cada vez mais o criativo para que o engajamento seja cada vez maior. E com maior engajamento, maior a chance de conversão. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser um ponto bem importante aí nos próximos anos. Muito legal, né? Usando a tecnologia para entender a tecnologia. É isso. Ajudando tanto o lojista quanto o cliente. O que você tem para contribuir aí da sua carreira extensa trabalhando com tecnologia, Alba?
Eu acho que o principal é entender o que a gente quer junto ao nosso cliente, porque tecnologia tem muitas, né? Cada dia lança-se mais coisas para o online, para o e-commerce. Então, a partir do momento que a gente sabe aonde a gente quer chegar e quem é o nosso cliente, qual tecnologia é melhor para eu atingir esse resultado? A inteligência artificial hoje ajuda bastante, então, até um case nosso que a gente começou foi entender como utilizar a inteligência artificial para otimizar cadastro. Então, hoje, o pessoal que demorava, a equipe que demorava horas para fazer 40 cadastros para lançar uma coleção, faz isso em um dia. Consegue, a gente otimizou toda a parte de cadastro usando a inteligência artificial e trazendo também melhorias para SEO e outras melhorias. Fazemos normalmente alguns times de squad para saber quais tecnologias tem, quais vamos realmente testar e que vai trazer o melhor resultado para o nosso cliente. Então, chat GPT, utilizar, por exemplo, uma tecnologia que venha a trazer o catálogo de produtos no WhatsApp para o cliente de forma mais rápida, de acordo com o que ele está buscando, isso tudo aumenta a conversão e a venda também. Com certeza. Uma coisa que eu fico muito curiosa para saber de vocês que estão à frente de grandes marcas é entender quais são os grandes desafios que vocês enxergam para o futuro como uma marca gigantesca, né? Porque às vezes a gente pensa que só o pequeno tem desafios grandes, né? Mas às vezes os desafios são grandes também. E aí, se você puder falar um pouquinho, Cíntia, primeiro para a gente. Então, acho que o primeiro desafio é aquele que eu citei, de mudar o pensamento entre os canais dentro da indústria. Então, todos a favor, todos têm meta, mas todos a favor do consumidor trabalhando juntos. Eu acho que esse é um grande desafio. O outro desafio que eu vejo é conseguir olhar para fora na mesma velocidade que o que está externamente acontecendo muda. Porque, né, a gente brinca que a indústria é um transatlântico que se movimenta devagar. Então, qualquer mudança, como é muito grande, demora, né? E a gente está ficando cada vez mais ágil para conseguir atender na mesma velocidade que o consumidor espera que a gente mude. E estar, de novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas a gente agora não dita nenhuma regra para o consumidor. É o consumidor que dita as regras para a empresa. Então, ouvir mais do que falar. Então, como companhia, a gente tem que ouvir muito mais do que falar. Todos, né? Eu vejo muito isso. Legal. E você, Alba, como é que vocês fazem na Guess para identificar os grandes desafios futuros ali que a gente pode ter para a marca? A gente tem um desafio primeiro global, porque a marca ela trabalha de forma global, então conseguir trabalhar de forma mais local, né? Brasil, a gente sabe que o consumidor busca um nível de experiência diferente em termos de estratégia de vendas, de ser impactado pela promoção. Então, quando a gente trabalha globalmente, muitas vezes a gente comunica de uma forma que aqui não seria o ideal, né, para o consumidor, o nosso consumidor. Então, a gente tem uma estratégia única para o Brasil, e também aonde está o nosso cliente. O nosso cliente da moda está muito nas redes sociais. Então, a gente poder trabalhar todas as mídias sociais que tem, TikTok, Pinterest. Hoje, a gente trabalha globalmente apenas o Instagram e o Facebook. Então, para a gente é importante ter esse nicho novo de mercado, né? Apesar de fazer estratégias com blogueiros, que funciona muito bem para moda, a gente precisa também ter contas estratégicas aqui. E entender o nosso cliente, assim, o que ele quer, né? Onde ele quer que a gente se posicione. Então, o nosso cliente está hoje na rede social, no mercado de moda. Então, a gente conseguir estar mais presente para ele dentro desse canal, principalmente. Eu acho que isso é um desafio para todo mundo, né, gente? Porque quanto mais a gente vive nesse mundo conectado, mais as marcas precisam estar em todos os lugares, né? Então, acho que é um desafio para todo mundo aqui. Eu acho que toda a etapa de criação, de elaboração de um plano de marketing, concordo muito com você, quando a gente fala que ele estava voltado muito para o produto e agora está voltado para o cliente. Primeiro você entende o que ele precisa para depois você elaborar, né? Cada vez mais isso está externo e a gente precisa se adaptar. Acho que o perfil do brasileiro também é muito conectado, né? A gente tem um público que aprende muito rápido, que tem uma alta aderência. E queria
que você contasse aí, Cintia, algum aprendizado que você teve nessa jornada, que você pudesse transformar numa dica para quem está aqui hoje e quer saber de pontos estratégicos para você conseguir identificar rapidamente algumas questões de melhoria dentro da experiência do usuário no site, na loja virtual, a plataforma que for o caso de vocês. Muito bem. Eu não me lembro quem foi que falou essa frase, mas ele disse que sem dados você é só mais uma pessoa com uma opinião. E eu concordo. Então, eu confio muito nos KPIs. Eu acho que se você tiver alguns KPIs, os dados te ajudam a tomar decisões. Pode ser que, mesmo com os dados, você tome uma decisão e não tenha aí a colheita esperada? Pode ser. Mas é melhor tomar decisão com base em dados do que tomar decisão com base em opiniões. Então, eu acho que os KPIs ajudam bastante a gente. E aí depende do seu objetivo. Se você tem um objetivo de conversão, você vai trabalhar KPIs de conversão, como lifetime value. Então, você vai trabalhar quanto foi aí a minha taxa de conversão, qual é o meu ticket médio, né? Qual é a minha taxa de recompra. Se você está trabalhando engajamento, qual é o reach que você espera, qual é o CTR. Então, eu confio muito nos KPIs, porque eu acredito que eles te direcionam melhor. Eles não são perfeitos, mas eles te direcionam melhor para o seu objetivo final. Perfeito. Só dicona aqui, né? Para você, Alba. É muito parecido com o que a Cíntia falou, né? A gente trabalha estrategicamente com os dados, então todos os KPIs que tem aí para o que a gente busca, seja a fidelização do cliente, a recência, a recorrência, tanto na loja física quanto no site, e a gente conseguiu entender quais são as melhores métricas que vamos utilizar. Então, taxa de conversão é um dos nossos pilares, a recorrência do cliente, o tempo de vida dele com a marca como um todo, porque moda, a gente tem que estar se atualizando constantemente também, entendendo que muitas vezes agora o cliente ele busca mais termos como sustentabilidade, o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel como marca para trazer isso ao nosso consumidor. Então, esses são os nossos principais pilares. Bem legal. Agora, uma pergunta um pouco mais filosófica, eu diria. Eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa que está começando um negócio agora, ou mesmo que já tem um negócio com faturamento ok, mas ainda almeja chegar no nível de uma Guess da vida ou da Sanofi, que não é fácil, tem um longo caminho a ser percorrido, mas é possível, assim. Podem pensar. Acho que eu trabalhei muito tempo como consultora, né? E o principal desafio com os lojistas era entender aonde eles queriam chegar. Eu tenho um produto muito bom, mas o que eu vou fazer para chegar lá, né? Como eu vou me posicionar como marca? Então, qual é o seu posicionamento? Qual é o valor que você quer entregar ao seu cliente? Qual a dor do seu cliente que você resolve? Esse é o principal. A partir do momento que você resolve a dor daquele cliente, você vai conseguir fidelizá-lo. Então, é entender o diferencial do seu produto e aí sim montar uma estratégia de vendas, uma estratégia comercial, de quantidade, de estoque, de não ter tanta ruptura, de ter uma entrega mais rápida. Então, seria entender o produto especificamente. E o maravilhoso. E você, Cíntia? Muito bom, concordo. Eu creio que a maioria, né, dos pequenos ou dos empreendedores, ou até dos médios empreendedores que querem ficar grandes, existe um equilíbrio entre pé no chão e ousadia. Pé no chão e ousadia. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa for muito, muito, muito pé no chão, muito, muito, muito financeira, dificilmente no mundo digital ela vai conseguir escalar. E se a pessoa for muito, muito, muito ousada e não olhar números financeiros, ela vai acabar quebrando, né? Então, eu já vi esses dois casos. Então, o que eu aconselho como a Alba disse, mire o seu objetivo a curto, médio e longo prazo e trilhe o que é necessário para chegar lá. E não tenha medo de pedir ajuda, né? Então, assim, independente de quantos anos a gente trabalha com e-commerce, não existe verdade absoluta. Então, converse com outras pessoas, né? Busque conhecimento em outros lugares para você conseguir chegar no seu objetivo final. Mas não seja nem aquela pessoa totalmente financeira e nem aquela pessoa totalmente louca que faz promoções
o tempo todo, né? Então, tem esse equilíbrio. Maravilhoso. Muito bom. Muito boas dicas. Não, eu nem falo desses convidados, gente. O próximo também tá incrível. Eu acho que tem uma semelhança muito grande entre as duas marcas serem globais. A Alba mencionou isso um pouco. Queria entender um pouco mais de você. Você comentou que você explorasse até sobre a atuação hoje dentro do território nacional. Como é que é o alinhamento com os demais times, né? Isso é uma novidade. A gente teve poucas pessoas que representassem uma marca global aqui nesse palco. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre a jornada de vocês aí nesse mundo profissional, encarando uma responsabilidade que é muito grande. Pode começar, Alba. Pensando um pouquinho aqui. Assim, como a marca é global, a gente trabalha todo o nível de aprovações de marketing, toda estratégia a nível global. Então, é aprovado fora do país. Então, a forma que a gente repassa essa informação para eles é muito importante, né? Tentamos dar a maioria de insumos para eles entenderem o nosso público aqui brasileiro, né? A gente sabe que o nosso público brasileiro busca muita promoção, agilidade, que são impactados diariamente por diversas marcas, né? O meu concorrente não é só o setor de moda, são todos os e-commerces que existem, porque o bolso do brasileiro é um só ali do nosso consumidor. Então, globalmente, a gente tenta passar isso da melhor forma possível para ter aprovações e conseguir trabalhar a marca aqui internamente no Brasil. Boa. Cíntia, como é que são os seus desafios nessa 9? Então, algumas marcas são globais e outras são bem brasileiras, né? Então, por exemplo, Alegra, Entero, Germina são marcas globais. E aí, como a Alba citou, também existe uma diretriz global que acaba ficando um pouco mais abrasileirada quando chega aqui, até para acompanhar o comportamento do consumidor. Mas outras marcas são brasileiríssimas. Não sei se vocês sabem, mas tem tema de aniversário com Dorflex. Meme de Dorflex é o que você vai mais ver. Tem música falando de Dorflex. Alegra também, né? Muita comunicação sobre. Então, o que a gente faz, né? E aí não sou eu, há um time de marketing excelente com o qual, né, eu trabalho, que define todas essas estratégias, né? Todas as campanhas. Eu realmente só faço o depara do que eles criaram como estratégia para os canais digitais. E eles pensam realmente no brasileiro, né? Então, já que Dorflex é tão brasileiro, como é que eu faço ficar mais brasileiro ainda? Já que todo mundo faz piadas sobre rinite e coisas e afim, como é que eu transformo essa dor em algo positivo? Então, as marcas no Brasil, elas têm um toque, né? Elas têm, como a gente brinca, um borogodó. Porque mesmo que elas não sejam, algumas delas daqui, quando elas chegam no Brasil, elas têm esse borogodó, que é esse nosso toque. Tem um carisma, né? O brasileiro ele tem o dom de rir e rir de si mesmo. A gente é muito extrovertido nesse lance. Então, acho que tanto a Guess quanto a Sanofi trabalha muito, muito bem isso, até para trazer mais familiaridade para a marca. Antes da gente se despedir, eu queria que vocês deixassem, por favor, o contato, né? Onde é que vocês estão nas redes sociais. Deixar uma mensagem final também, se quiserem. Pode começar com você, Alba. Passando meu contato no LinkedIn, está como Alba Alves da Silva. E o Instagram, Alba Alves, né? O @AlbaAlves. E a mensagem é: vamos buscar atender da melhor forma possível os nossos clientes. Criar realmente uma relação ali de marca com eles. Né? Eu acho que a gente tem diversos lojistas aqui que devem ter marcas maravilhosas. Então, tem um super potencial de crescimento. Legal. E você, Cíntia? Eu estou no LinkedIn como Cíntia Prado e no Instagram como @ciprado. O Menezes é depois que eu casei. E o que eu deixo de mensagem é, gente, o e-commerce acho que fez 25 anos aqui no Brasil. Ele já está crescidinho. E tem muito ainda para a gente conquistar. Como a gente falou aqui em vários momentos, o Brasil é um país diferenciado. E o nosso e-commerce acompanha, né? Então, eu só desejo muito sucesso a todos que estão aqui e obrigada pela oportunidade. Você ouviu Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada.